produzir aquilo que ela foi destinada a produzir. Então, nessa manhã, eu conto com a paciência de todos vocês. A minha oração é que, em nome de Jesus, a começar por mim, possamos ter as nossas mentes cativas ao Senhor. A começar por mim, possamos ter um coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, porque eu entendo que o intuito de estarmos aqui nesta manhã é de prestar um culto a Deus, um culto de louvor, adoração, porque nós entendemos que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele enviou o Seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, e por intermédio do sacrifício de Jesus, nós estamos aqui esta manhã. O apóstolo Paulo vai dizer que a graça dele nos basta, e de fato nos basta. De fato nos basta. Nós temos um Deus que rege e governa as nossas vidas. Nós temos um Deus que está de fato no controle das nossas vidas. E eu pedi para o Rafa colocar aqui, sobre oração e intercessão, porque nessa manhã eu quero abordar um pouco sobre isso. Sexta-feira nós tivemos um momento, na célula de casais, e a responsabilidade na sexta-feira de estar ministrando foi minha e da minha esposa. Tivemos o privilégio e a honra. E uma das coisas, quando eu estava ministrando, eu falei, é que nós somos bombardeados todos os dias, todos os momentos por informações. Nós sabemos de muitas coisas que devemos fazer há muitos anos. Mas uma coisa que tem me deixado um pouco constrangido, um pouco triste, é que mesmo ciente do que devemos fazer, algumas coisas nós temos deixado de lado. Algumas coisas nós temos deixado de escanteio. Algumas coisas nós não priorizamos mais como outrora priorizávamos. E é a oração. É a oração. É a intercessão. Eu entendo que não existe alguém que possa afirmar que tem uma vida cristã saudável sem ter uma vida na prática da oração. Não tem como. Não tem como. Alguém falar, não, eu sou, mas se não pratica oração, está faltando um princípio muito grande. E eu vim falar essa manhã sobre isso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito, prendeu e lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardá-los, tendencioso a apresentar ao povo depois da Páscoa. Aí é tremendo o sim. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Somente até aí. Irmãos, o contexto aqui vai nos apresentar um rei
que procurou, que tentou sufocar a igreja, acabar com a igreja. Nisso conseguiu pegar Tiago, matou Tiago. E uma coisa que me chama a atenção, para que ele andasse bem, para que ele conseguisse atender a expectativa dos judeus, ele foi atrás de Pedro também e prendeu a Pedro. E o que me chama a atenção, fazendo uma análise fria, é que todos nós conhecemos a história de Pedro, todos nós entendemos a importância de Pedro naquela época, mas também nós entendemos também a importância também de Herodes naquele contexto também. E o interessante é que o propósito de Herodes, após ter matado Tiago, era apresentar Pedro, era entregar Pedro para os judeus após a festa da Páscoa. E entregando Pedro para os judeus, fatalmente era morte. Pedro teria o mesmo destino de Tiago, fato. Mas o que me chama a atenção, o que eu quero me basear aqui nessa manhã, é que havia uma igreja nos bastidores, uma igreja que chegou na notícia que Tiago tinha morrido e que eles tinham prendido Pedro. Nesse momento eu não consigo enxergar uma igreja dispersa, uma igreja acovardada, uma igreja que procurou se esconder no tocante à sua obrigação, que é cuidar uns dos outros. Mas pelo contrário, eu consigo enxergar uma igreja que não omitiu no tocante à oração. Foi uma igreja que se reuniu porque eles tinham um propósito. E qual era o propósito dessa igreja? Era que o irmão Pedro fosse solto. E eu começo a fazer um paralelo entre a igreja do passado, entre a igreja hoje, do presente, e eu consigo chegar numa conclusão, que é bem verdade que nós temos propósitos. E o interessante é que alguns versículos mais para frente, nós vamos entender que eles estavam orando na casa de Maria, mãe de João. Então, eu quero levantar 3 situações aqui. Propósito eles tinham, local para orar tinha, e pessoas para orar tinha. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos propósito. Nós temos lugar para orar. Que não seja aqui na igreja, mas a Bíblia vai nos dizer que quando quiseres falar com seu pai, tranca a porta do seu quarto e fala com ele em secreto. Então nós temos lugar para orar. Nós temos propósito para apresentar diante de Deus em oração. Mas infelizmente nós não temos pessoas que cumprem essa ideia como eles compraram nessa época.
Isso tem mexido muito comigo, irmãos. Isso tem mexido muito comigo. Porque eu entendo a importância da oração. Eu glorifico a Deus, porque todos que sobem aqui e pregam, ainda mais os pastores da denominação, mas que não congregam aqui, quando eles vão entregar o microfone, eles glorificam a Deus, porque aqui é uma igreja bíblica. Eu glorifico a Deus. Mas nós podemos ser uma igreja bíblica, mas com oração introduzida também. Precisamos nos tornar uma igreja que ora. Precisamos nos tornar uma igreja que busque a face de Deus. Aquela igreja, ela tinha um propósito. De repente, para aqueles irmãos era muito cômodo. Naquele período que Pedro estava preso, estava atrás do cárcere, ter se dispensado, ter falado, não, vai acontecer com Pedro da mesma forma que aconteceu com Tiago. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele povo se reuniu e eles começaram a orar de uma forma incessante. Se nós pegarmos algumas definições da palavra incessantemente, nós vamos entender que é algo que não cessa, nós vamos entender que é algo que é contínuo, algo que continua, algo que não para. Então o que nós precisamos entender é que a minha e a sua oração no tocante à igreja do Senhor não pode parar, tem que continuar. Nós estamos em meio a uma guerra, e essa guerra, irmão, eu e você, nós não podemos omitir aquilo que o Senhor confiou nas nossas vidas, que é o quê? É o ministério de intercessão e oração. Aleluia. Eu lembro que, por isso que eu disse que é muito bom falar sobre oração. Nós moramos por 7 anos em Sete Lagoas, eu, minha esposa e minhas 3 filhas. E nós congregamos numa igreja batista lá em Sete Lagoas. Mas quando nós chegamos lá, a igreja estava passando por um momento de transição. E hoje eu posso definir que as pessoas que ficaram lá eram pessoas loucas. Por que pessoas loucas? Porque geralmente a gente não quer nos comprometer com lugares onde estão passando por processos delicados. A gente já quer chegar no local pronto, aonde os ministérios já estão fundamentados, aonde a equipe do louvor está redonda, aonde tem um grupo de intercessão gigante, aonde os GCs estão funcionando muito bem. Lá o culto de domingo davam 7 pessoas. Meu pastor, ele conseguiu detectar isso em mim, na minha esposa, que nós gostávamos de oração. E ele nos passou a oportunidade de tomar conta do ministério de intercessão na igreja. Então orávamos eu e ela. E uma coisa que me chamou a atenção é que começávamos a orar, orar, e pedir Deus para Deus mandar as pessoas. Enviar pessoas. E o bom Deus começou a ouvir as nossas orações. Aquela igreja, ela era alugada, hoje a igreja está num templo novo. O Valdir Acaba passou lá em frente, eles viram, na verdade congregaram lá, eles viram. Hoje, para os irmãos entenderem, é uma congregação, mas a congregação, ela tem mais repercussão dentro da cidade do que a própria sede. Gerson, foi porque você e Fernando estavam lá, não? É porque nós entendemos, irmãos, que nós precisamos orar.
Nós entendemos, irmãos, que nós precisamos clamar a Deus. Nós entendemos que nós precisamos da presença dEle. Nós entendemos que as nossas orações, elas têm que ser constantes diante de Deus, ao favor da igreja, ao favor de um irmão necessitado. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, comprar essa ideia. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o Senhor nos colocou aqui nessa terra com um propósito. E esse propósito, irmãos, é de refletir a glória dEle. E que nesse propósito, irmãos, é de buscar a face dEle. E buscando a face dEle, nós entramos em um particular com Ele. E quando entramos num particular com Ele, nós entendemos, irmãos, que Deus tem propósito em nossas vidas. E Ele vai nos apresentando propósito. Deus vai colocando pessoas, e colocando pessoas, nós vamos orando por essas pessoas, e essas pessoas vão sendo transformadas, vão sendo restauradas, porque é propósito de Deus que as pessoas sejam transformadas, sejam restauradas. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja não parou de orar. Eu não sei o que aquelas pessoas estavam orando, mas eles estavam orando. E é tão bom, irmãos, quando a gente enxerga que existe propósito, que a gente tem lugar para orar, que a gente tem pessoas. Quanto tempo tem que você não adota ninguém em oração? Quanto tempo tem? E o que às vezes me incomoda é que quando nós estamos inseridos em algum grupo do WhatsApp e chega uma demanda de oração, às vezes nós somos os primeiros a falar amém. E esse amém te compromete de uma forma tão grande. Mas você não ora. Eu não oro. Às vezes a pessoa está digitando, mas você sabe que aquele grupo ali é voltado para isso. E antes da pessoa passar a demanda, você já respondeu com amém, dizendo para a pessoa: olha aqui, eu vi a sua necessidade, estou ciente da sua necessidade, estou colocando um amém, porque eu estou me comprometendo, primeiramente com Deus, e depois com você, e com o restante do grupo, que eu vou orar por você. Aí às vezes essa mensagem chega 10 horas da manhã, deu meia-noite e você não orou. Eu te pergunto, por que colocar um amém? De repente você está transitando de carro, mas dava para você encostar o seu carro no acostamento, em 2 minutinhos pedir a Deus. De repente você estava lavando a louça quando aquela mensagem chegou. Dava para você ter fechado a torneira, ter ido no seu quarto, dobrado o seu joelho e ter falado com Deus: Deus, visita aquela pessoa. Eu não sei na íntegra o que aquela pessoa está passando, mas eu te peço, Senhor, visita, traz uma transformação. Aleluia, Deus. Eu não sei, irmão ou irmã, se for o tipo de mensagem que você sai da sua casa para ouvir. A certeza que eu tenho é que Deus colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Eu preciso transmiti-la para você, da mesma forma que Ele transmitiu para mim. Eu preciso descer aqui vazio. Eu volto à pergunta: qual foi a última vez que você pegou nas mãos de alguém e falou: eu vou guerrear junto com você as suas guerras? Precisamos voltar, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que têm mais tempo do que eu de conversão.
Eu sei que tem pessoas aqui que já vivenciaram momentos de oração maravilhosos. Mas eu sei que tem pessoas aqui, mesmo tendo vivenciado, parou de orar, parou de buscar, parou de clamar, parou de interceder. Hoje, para mim e para você, é mais cômodo não comprar a guerra. Hoje é mais cômodo a gente não querer se envolver do que nos comprometer em ajudar, em nos colocar na brecha. Mas nós precisamos entender que essa igreja precisa da minha e da sua oração. Nós precisamos entender que as crianças precisam da minha e da sua oração. Os adolescentes precisam da minha e da sua oração. Os jovens precisam da minha e da sua oração. Os irmãos adultos, os anciãos da casa precisam da minha e da sua oração. A família do pastor precisa da minha e da sua oração. Os novos convertidos precisam da minha e da sua oração. O Ribeiro de Abreu precisa da minha e da sua oração. Belo Horizonte precisa da minha e da sua oração. O Brasil, as nações carecem da minha e da sua oração. Precisamos entender que o Senhor procura enxergar em mim e você pessoas incessantemente que oram a Deus, que clamam a Deus, que se coloquem na brecha em prol de outras pessoas. Porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Às vezes estamos vendo pessoas mortas, ou às vezes as pessoas estão mortas dentro da igreja. E nós não dobramos os joelhos para essas pessoas. Às vezes nós temos a mesma atitude que o irmão do filho pródigo tinha. Porque ele estava perto do pai, era cômodo para ele. Irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo ele nos incomode. Nós temos deixado passar quantas oportunidades. Nós vivemos tantas mutações. Nós mudamos muito. Faz um paralelo aí de você, nos seus primeiros 3 anos de fé. Você faltava voar. Você te chamava a pé para você sair daqui do Ribeiro de Abreu e ir lá na Pedreira para orar, você ia. O seu nível de comprometimento com a obra, com a oração, era tão grande que as pessoas até queriam ser igual a você. Mas por que parou? Por que nós paramos? Por que nós paramos? Por que nós paramos de buscar a face de Deus como outrora nós buscávamos? Por que nós escolhemos ter com Deus um devocional muito raso? Nós não dedicamos mais tempo diante de Deus em oração. Às vezes nós queremos tratar Deus como nós tratamos o iFood, o 99 Food. Nós digitamos lá a nossa demanda, eu quero lanche e tal. E é isso. É algo muito superficial. E eu encontro uma igreja que a atitude dele me constrange.
não chega perto do que os nossos irmãos da fé passaram naquele período. Mas eles não fraquejaram, eles não se omitiram. No contrário, eles foram diante da presença de Deus. E diante da presença de Deus, eu imagino que eles falaram: Senhor, nós cremos que Tu és poderoso. E o Senhor, sendo poderoso, visita Pedro naquele cárcere. Visita Pedro naquele cárcere. Deus, como igreja, nós entendemos que a obra na vida daquele homem não acabou. Então visita Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que um anjo do Senhor, não é o anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor foi até Pedro, tocou no lado de Pedro, e aconteceu um milagre maravilhoso. Aquele homem estava sendo guardado por 16 soldados. Aqui nós temos um ex-agente aqui, penitenciário, que ele sabe como é complicado alguém guardado no cárcere tentar fugir, ainda mais sendo guardado por 16 soldados. Irmãos, mas quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando a igreja se humilha, quando a igreja entende o propósito, quando a igreja se esvazia da sua vaidade, da sua prepotência, enxerga que não é nada sem Deus, e se apresenta diante dele com o rosto no pó, começa a clamar, a oração chega até ele. E chegando até ele, irmãos, ele transforma. Ele tira o alcoólatra da bebida. Ele tira a pessoa do vício das drogas. Ele alcança o necessitado. Irmãos, tem histórias recentes de pessoas que não estavam aguentando mais o regime no qual o seu país estava vivendo, e essa pessoa se colocou na brecha em oração, e essa pessoa conseguiu evitar uma guerra fria na sua nação, porque se colocou diante da presença de Deus, porque buscou a face de Deus, porque colocou a sua vida ao serviço do Evangelho de Jesus Cristo. O que nós estamos precisando hoje é de pessoas comprometidas com o reino de Deus. Eu não sei por que você parou, mas se parou, é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar a orar as madrugadas. É tempo de fazer aqueles estudos maravilhosos que você fazia quando você era convidado para pregar. É tempo de você voltar a visitar. É tempo de você mandar aquelas mensagens. É tempo de voltar a você mandar aquelas mensagens evangelísticas que você mandava no grupo do WhatsApp. É tempo de você voltar a dizer nas ruas, nas praças, nos becos, nas vielas, que Jesus está voltando e que Ele tem um plano de salvação para as pessoas. É tempo, irmão, de levantar. É tempo de voltar a buscar a presença dEle. É tempo de varar as madrugadas clamando a Ele, para que Ele transforme a nação brasileira, para que Ele transforme o Ribeiro de Abreu, irmãos. Aleluia. É tempo. É tempo, Luciano. É tempo de voltarmos a orar como nós orávamos naquele tempo. Aqueles impactos evangelísticos de Equitibá,
Aonde só orar o demônio se manifestava e as pessoas eram libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. É tempo. É tempo, cara. É tempo, Alexandre. É tempo. É tempo de começarmos a falar: Deus, manda os paralíticos para cá. Deus, manda aquelas pessoas que estão enfermas. Manda aquelas pessoas que estão com problemas nos relacionamentos para cá. É tempo. É tempo. É tempo. Eu quero encerrar te fazendo um convite. Você não vai precisar se levantar, você não vai precisar se expor. Mas se você acha que é o tempo para que você se levante de novo, faça isso. Perca mais tempo, não. Perca não. É muito cômodo, irmãos, a gente sentar ali. Eu confesso para vocês que o meu intuito de ter vindo para cá era ficar sentadinho no último banco, porque é muito bom, irmão. É muito bom. O nível de comprometimento nosso é só de vir no culto. Mas se você está aqui essa manhã, Deus está falando com você. Aleluia, Deus. O que Ele tem para você missões. Irmão Jefferson, nem crente eu sou, mas Deus já está te falando. Quando você vem na presença dele, não é só isso. Irmão Jefferson, mas eu já fui. Eu fazia tudo isso que você está falando. Por que parou? Por que não faz mais? Ah, irmão, está complicado. Eu acabei de falar aqui para vocês. O que é mais complicado? A situação que você hoje está inserido? Ou o contexto que Pedro estava vivendo? Será que o mesmo Deus que libertou Pedro do cárcere, Ele não pode te transformar? Ou nós estamos falando de um Deus totalmente distinto do outro? É tempo. É tempo de você se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Como eu disse, eu não sei se foi a mensagem que você procurava ouvir aqui hoje, mas foi o que Deus ministrou no meu coração. Eu agradeço pela compreensão, por ter me permitido falar com vocês esta manhã. Que Deus abençoe vocês. Mas a minha oração é que o Espírito Santo te pegue na curva. Amém. E se você não é aquilo que Deus quer que você seja, a minha oração é que você vai ser. E se você já foi, a minha oração é que você volta a ser. Em nome de Jesus, obrigado.